Olá, querida mulher que vence. Eu quero trazer para você uma palavra que serve para todas nós na edificação espiritual. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. A gente vê aqui um momento em que Salomão, que se esforçou para agradar o coração de Deus, colocou a vontade dele abaixo da vontade de Deus. Quando Deus apareceu a ele no início do seu reinado, ele pediu sabedoria para julgar o povo, porque ele era como uma criança que não sabia nem entrar e nem sair. E a oração dele, o coração dele agradou tanto a Deus que a glória do Senhor encheu a casa. Esse é o padrão que precisa existir nas nossas vidas de oração. Quando nós oramos, Deus deseja responder com fogo e glória. O fogo de Deus trazendo a resposta, a aprovação, e a glória de Deus enchendo as nossas vidas de tal maneira que uma alegria toma nosso coração e nós vencemos em Cristo Jesus. Mas quando a gente percebe que as nossas orações não estão sendo mais atendidas, quando a gente vê que o fogo não está descendo e a glória de Deus não está enchendo os nossos corações, pelo contrário, a gente está com ansiedade, medo, dúvida e outros tipos de sentimentos, às vezes até raiva, ira e outras coisas mais, é necessário a gente descer um pouquinho mais ainda nesse capítulo, para o versículo 14, quando Deus diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o sinal de que nós precisamos nos humilhar, que a gente precisa se analisar, que a gente precisa ver o que a gente está fazendo, se realmente a gente está servindo a Deus ou a gente está achando que serve a Deus, mas não está tendo resposta, a gente precisa caminhar por esses 4 princípios. Se humilhar. O que é se humilhar? É ficar chorando, Deus, eu não sirvo, eu não presto, eu não sou nada? Não, não é isso. Se humilhar é reconhecer que sem Deus nós nada podemos fazer. Se humilhar é a gente se analisar, começar a olhar dentro do nosso coração se nós temos sido arrogantes, temos sido soberbos, temos sido autossuficientes, se temos tomado decisões que estão fora da palavra de Deus, se temos caminhado à frente de Deus, em vez de estar na direção dEle, porque Ele não tem compromisso se Ele não falou no nosso coração, se Ele não revelou a palavra, se Ele não mandou a gente fazer alguma coisa, Ele não vai ter compromisso com a gente. E muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso raciocínio, pela nossa vontade, mas Deus não opera pela vontade, Ele opera pela palavra, pelo compromisso que Ele tem. E a palavra de Deus, ela vai funcionar na nossa vida não é porque a gente tem muita vontade que alguma coisa aconteça, mas sim por causa da fé, do entendimento, de crermos em Deus. Precisamos para isso nos humilhar. E não basta apenas a humilhação, ela vem através de jejum, quando a gente começa a tirar mais tempo para Deus e focar a nossa busca em Deus. Muitas vezes a gente tem que sair de redes sociais, a gente tem que parar na nossa correria do dia a dia, a gente tem que acordar pelas madrugadas, a gente tem que tirar um tempo maior de oração para que a gente possa ouvir o que Deus quer falar. E quando a gente faz isso, se humilha, Deus começa a ver, porque a Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Não basta apenas a gente ficar sem comer ou ficar sem fazer alguma coisa que a gente gosta para chamar a atenção de Deus. Não, a gente precisa orar. E essa oração, ela deve ser feita com base na palavra. Então, leitura da palavra e oração é fundamental para que o fogo e a glória venham.
depois disso, buscar a face de Deus. A gente não pode começar a orar e 5 minutos e parou como se fosse um bater cartão, né? Religioso, não. A gente tem que buscar até a gente encontrar, até realmente a gente sentir nosso coração quebrantado, até sentir que a gente se esvaziou de nós mesmos, que a gente diminuiu e o Senhor cresceu na nossa vida. Porque só assim é que o Espírito Santo vai poder nos mostrar onde é que a gente está errando, para que a gente possa fazer o 4º passo, que é nos convertermos dos nossos maus caminhos, mudarmos aquilo que tem que ser mudado. Às vezes a gente está falando mal de autoridade, a gente está fofocando, a gente está criticando, julgando, fazendo um monte de coisa, só que a gente não enxerga. Só que quando a gente se coloca em jejum, ora, busca a face de Deus, o Espírito Santo aí sim tem condições de falar conosco, porque a gente vai se esvaziando de nós mesmos e a gente vai se enchendo de Deus. E aí quando a gente se converte dos maus caminhos, não basta apenas a gente enxergar nosso erro, mas a gente tem que olhar, perceber, se arrepender e mudar, né? Conversão é mudança. Parar de fazer aquilo que a gente estava fazendo de errado. Aí Deus diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a glória e o fogo de Deus, né? Fogo e a glória do Senhor descerão e, de fato, nossas orações, nossas petições serão atendidas diante de Deus. Você possa meditar mais nessa palavra, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Deus te abençoe e até o próximo estudo.